Como será que anda a aceitação do público brasileiro envolvendo os automóveis eletrificados? Bom, é fato, né, que a eletrificação aqui no universo automotivo está ganhando cada vez mais força, inclusive no segmento de automóveis 100% elétricos, mas fica a dúvida, né? Como será que anda então a aceitação dos brasileiros aí para esse novo tipo de tecnologia de propulsão aí mais sofisticada, né? Sejam carros híbridos ou híbridos plug-in ou até mesmo os automóveis apenas a bateria, né? Bom, então, qual é a minha ideia? Eu sei que é difícil a gente analisar, né, esse comportamento de mercado, então eu pensei na seguinte forma, né? Vamos analisar aqui em conjunto como anda a aceitação das versões híbridas do Corolla e do Corolla Cross. Por quê? Os dois modelos, de fato, eles contam aí então com opções eletrificadas bem competitivas aqui no país, em especial por conta da produção nacional, né? Eles são então os modelos aí com propulsão híbrida convencional, autorrecarregável, os únicos produzidos aqui no Brasil até o momento com tecnologia híbrida flex, que é um diferencial importante para a dupla. O que eu acho bacana também é que nós estamos falando então de dois modelos da mesma marca. Então uma marca aí também que conta com uma excelente reputação aqui no mercado brasileiro, que ajuda também aí na difusão, né, dos seus produtos aqui no país. Então eu acho que a gente tem uma condição de avaliar então aí de uma forma melhor, mais precisa, como anda a escolha dos brasileiros na hora de optar pelo seu próximo automóvel 0 km, né? Será que as pessoas têm de fato migrado aí para as versões eletrificadas ou continuam nas opções convencionais apenas com propulsão térmica? Então o que eu fiz? Eu separei aqui os dados de emplacamentos aí do primeiro semestre agora de 2023 para a gama Toyota de maneira geral, né? Então reunindo aí o Corolla e o Corolla Cross, mas também aí isolando os dados específicos para as versões eletrificadas. Então, como nos mostra aqui a tabela da Fenabrave, né, apresentando então os dados do acumulado de janeiro a junho deste ano, no caso do Toyota Corolla Cross, o modelo somou aí 21.483 emplacamentos. Aí eu apresento então aqui para vocês os dados reunidos aqui pela ABVE, que é a Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Então também esses dados aí compilados do primeiro semestre agora de 2023, reunindo então aí apenas as versões eletrificadas. No caso do Corolla Cross, as opções aqui com mecânica híbrida flex, elas somaram então 5.600 unidades vendidas ao longo aqui do primeiro semestre, o que nos dá um percentual aí de 26% de participação de mercado das configurações eletrificadas dentro aí das vendas do Corolla Cross. Estamos falando então, portanto, aí de 1/4 das vendas do SUV intermediário ficam aí por conta das versões com propulsão híbrida flex. Já indo aqui para o Corolla Sedan, né, o modelo aí mais tradicional, nós temos aqui na tabela da Fenabrave um total de 19.852 emplacamentos do sedã médio ao longo aqui do primeiro semestre de 2023. Já quando a gente analisa os dados isolados aqui das versões com propulsão híbrida flex do sedã, elas totalizaram então 3.402 emplacamentos no período. No caso então do Corolla Sedan, nós temos aí uma participação de mercado de 18% das versões eletrificadas, então um número um pouquinho abaixo aí do Corolla Cross. Bom, ainda é, pelo menos na minha opinião, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que ainda é uma participação baixa das versões eletrificadas, tanto da gama Corolla quanto para o Corolla Cross. Já no Corolla Cross a gente já nota uma representatividade um pouquinho maior, né, das configurações híbridas, porém ainda não está longe de figurar como uma grande parte dos emplacamentos do SUV intermediário. Eu acho que vale a pena a gente estudar aqui com profundidade também a composição de preço, né, dos dois modelos, o que ajuda a explicar por que ainda as versões híbridas não são tão difundidas no caso aí da gama Toyota Corolla. Então, começando pelo sedã médio, se a gente tomar aqui como referência a versão XEI, que é uma das preferidas aqui do público brasileiro, com apenas aí a propulsão 2.0 flex convencional, nós estamos falando de um modelo com preço sugerido de R$ 155.790.
De fato, é um preço até que competitivo hoje para um sedã médio. Porém, para quem já deseja migrar aí para um Corolla eletrificado, terá que gastar aí em torno de R$30 mil a mais para chegar então aí ao catálogo Altis Hybrid, que é a opção mais acessível com a mecânica híbrida flex, aí no caso da gama Toyota Corolla. Estamos falando então aí de uma diferença significativa, que é claro, você terá aí que fazer um uso mais intenso do carro para, de certa forma, compensar essa diferença financeira, né? Para de fato quem roda bastante, talvez já seja algo interessante migrar para um automóvel híbrido por conta da maior economia de combustível. Eu já tive a oportunidade de avaliar o Corolla híbrido e, de fato, eu consegui registrar aí médias na casa de 20 km por litro na cidade com gasolina. Então, de fato, é um modelo bem interessante desse aspecto, apesar das respostas, né, em termos ali de acelerações retomadas bem mais lentas em relação ao Corolla 2.0 Flex convencional. Porém, como eu disse, né, talvez aí, se você roda pouco, de fato não tem um deslocamento, aí uma média de quilometragem anual muito elevada, talvez de fato não seja interessante você arcar com essa diferença financeira, que também é observada no caso do SUV Corolla Cross, né? Então, como a gente analisa aqui, o modelo ele é tabelado hoje em R$ 175.290 na versão XRE, que também tende a ser a mais procurada aí pelo consumidor que opta aí pelo Corolla Cross, mas para você realizar a migração então aí para o Corolla Cross híbrido é necessário gastar pelo menos R$ 202.690 na versão XRV Hybrid. Então também aí a mesma diferença ali financeira que a gente nota no caso do Corolla Sedã convencional. Então eu acho que de fato a questão valor-preço, né, ainda é algo que talvez impede aí uma difusão maior das opções híbridas, no caso aí da gama Corolla e também dos modelos eletrificados como um todo, né? Como eu disse, para quem roda muito, faz um uso intenso aí do veículo, talvez já é interessante arcar aí com essa diferença financeira, né? Mas para quem roda pouco, de fato, não justifica muito esse gasto adicional para estacionar na garagem de casa um veículo eletrificado. Mas eu gostaria de conversar com você, peço que você deixe a sua opinião, se você concorda aí com essa análise, se você já deseja migrar por um automóvel híbrido mesmo, apesar dessa diferença financeira ainda elevada, se você acha que já é hora, né, de partir para um modelo eletrificado ou prefere continuar aí com automóvel com propulsão térmica convencional. Então é isso, seus dados gostaria de apresentar aqui hoje para vocês, a gente se vê no próximo conteúdo e até mais!